eu vou entrar aqui numa outra questão agora, que é, eu vou usar um termo, tá? Os irmãos que estão em casa, me perdoem, porque eu não quero de maneira nenhuma ser pejorativo no que eu vou falar agora, tá? Mas a questão é, a gente vê, eu até vou abrir aqui, ó, para mostrar para os irmãos algo, que nós temos percebido que existe no Brasil, não, eu acho que não é no Brasil, é no mundo todo, né? Um fenômeno chamado de os desigrejados. Né? E tem crescido muito, muito. Isso. Primeira coisa que eu quero salientar aqui para que não pareça isso, acho, de forma pejorativa, né? Eu acho que o termo desigrejado é o termo mais errado para ser usado da forma como ele é aplicado. Por quê? O sentido de desigrejado significa não tem igreja, ou não faz parte da igreja. Não pertence. Não pertence à igreja. E quando a gente entende que igreja não é o templo físico, mas igreja é o corpo de Cristo, mesmo a pessoa que não frequenta um templo físico, ela não deixou de ser igreja porque não está ligada a uma denominação local. Exato. Né? Então, esse termo desigrejado, vamos dizer assim, é um termo errado. Né? Mas ele tem sido usado para denominar um grupo específico de pessoas. Então, entendendo que esse termo está errado, eu quero usar ele aqui não de forma pejorativa, né? De maneira nenhuma, porque a gente entende, mas só para falar do grupo de pessoas, tá? Que na verdade, assim, ó, eu tenho muitos irmãos que hoje não estão ligados a uma igreja. Eu vou dar um exemplo. Eu tive ao ano passado, se eu não me engano, na casa não sei se ele vai estar assistindo a gente, mas do irmão César. E lá, eles não estavam vinculados a nenhuma igreja, mas eles se reuniam como uma igreja. E, na verdade, assim, ó, tinha muita gente. De certa forma, o que eu vejo? Isso é congregar. Estão todos reunidos, cantavam, louvavam, traziam a palavra, tá? Muita gente. Eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. Por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês, só para mostrar para vocês algo que eu tenho visto. Ó. Comunidade. Eu lancei uma pesquisa ontem, então isso tem só um dia, né? Lá na nossa comunidade no YouTube, tá? Quem não foi lá e ainda não votou, vota lá, tá? Tem quase 500 votos. Então, assim, ó, a pergunta era: hoje você congrega em um templo físico, né, um local, uma igreja, ou hoje você congrega no seu próprio lar, né? Ou você não congrega em nenhum lugar, você está sozinho em casa, né? Você não se reúne com outras pessoas, quer seja na igreja ou em outra casa, né? Ou você está afastado, realmente você se sente afastado do corpo, né? Para vocês terem uma ideia, 57% das pessoas que votaram fazem parte de uma igreja, de uma denominação física, né? 28%, e a gente está falando de quase 1/3 da votação, hoje diz que está sozinho em casa. Então, quando a gente fala daquela pessoa que se considera um desigrejado, não no sentido de não fazer parte do corpo, de não fazer parte da igreja, mas de não estar numa igreja física, né? Você vê que 28% das pessoas não estão congregando com ninguém. Apenas 9% dos irmãos dizem que congregam em casa com outras pessoas. Então, é algo que me preocupa muito, e eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração, me preocupa, porque se você não congrega numa comunidade organizada, numa estrutura organizada, pelo menos deveria estar congregando, e eu digo isso assim, ó, num grupo de pessoas que se reúne para cultuar, para buscar a Deus e tudo mais, o que também não deixa de ser igreja ou congregar. Mas a maioria das pessoas que não estão numa igreja organizada estão sozinhas em casa. Né? Como eu vi aqui, é menos de 10%, pelo menos da votação que a gente teve, é menos de 10% o número de pessoas que não congrega numa igreja física local, mas que ainda assim consegue se reunir. Entendeu? Então, assim, ó, eu vou lançar aqui algumas coisas só pra gente ver, tá? Qual é a motivação? O porquê que as pessoas deixaram de congregar numa igreja física? Algumas delas, eu até anotei aqui, ó. Algumas pessoas foram feridas pela igreja. E isso é triste porque a gente sabe que é uma realidade. Com certeza. Né? Outras pessoas foram desiludidas, né? Decepcionadas com as atitudes manifestas, às vezes, até pela própria liderança dos locais. Sim. Geralmente. Na maioria das vezes. Na verdade.
Outras sentem falta de um alimento sólido. Tá? Isso foi alguns dos argumentos que eu tive. De igrejas que você vai em algumas igrejas e as pessoas sentem falta de um alimento sólido. Entende? Até um dos comentários que eu vejo muito pelo fato da gente ter o canal no YouTube, né, de pessoas que dizem assim, poxa, eu passei 20 anos numa igreja e eu não aprendi tanto como eu aprendi nesse último ano, sabe? Eu sempre tento focar uma coisa, tá? Eu sempre tento deixar claro, o canal que eu criei não tenho por objetivo formar uma igreja online, não. Pastorear online. Não. Como é que eu penso no canal? Eu penso como uma ferramenta de edificação onde a gente vai conseguir agregar algo para as pessoas, para que elas possam, no seu grupo familiar, na sua igreja, no local onde ela congrega, ela tem uma ferramenta a mais para poder trazer edificação naquele lugar. Entendeu? Então eu não penso numa igreja online, eu penso numa ferramenta de edificação onde a pessoa vai ter um conteúdo e ela vai poder compartilhar nos seus grupos, onde ela está, ela vai poder replicar o ensinamento. Esses são alguns dos motivos que a gente percebe, né? Lógico, né? A gente também, dentro desses motivos, a gente vai ter alguns motivos que não é só por causa da igreja, como ser ferido pela igreja, ser ferido pela liderança, né? Ser desiludido ou falta de alimento sólido. A gente precisa também tratar com a realidade que muitas vezes existe as pessoas que estão ali e que têm uma motivação errada, do tipo, ser insubordinado, não saber se submeter à liderança, então desculpa, mas eu não vou me dobrar, né? E aí a pessoa nunca vai encontrar uma igreja boa para ela congregar, né? Uma denominação, uma congregação. Por quê? Por causa da sua própria insubordinação. A gente também tem, além das pessoas que foram feridas, da pessoa que está desiludida, foi às vezes atacada por aquele líder que deveria estar pastoreando eles, né? Mas a gente tem também essas pessoas, às vezes até que são, vou dar um exemplo, né? Que acho que talvez é o mais comum, fominhas por ministério. Do tipo, se não me derem um lugar na igreja para mim exercer o meu ministério, só pela oportunidade. Pela oportunidade, isso, né? Eu vou para outro que me dê. E se não me derem naquele outro, tá matando o meu ministério. Tô enterrando meu talento. Tô enterrando meu... Imagina só... Porque assim, a gente precisa tratar assim, com um equilíbrio nesses assuntos, onde a gente tem que ver ambos os lados. Da pessoa que foi ferida, da pessoa que tá desiludida, da pessoa que sabe, que realmente ela foi deixada de lado, né? Da pessoa que realmente ela teve a experiência má de ter lugares onde ela não encontrou um alimento sólido, né? Mas a gente também precisa entender que no meio desse grupo existe também pessoas que às vezes realmente têm dificuldade de se submeter, né? Tem uma dureza maior de ser tratados, né? Eu sou pastor da igreja aqui, mas eu também sou ovelha, né? Sou pastoreado, me reporto à minha liderança, me submeto, né? E da mesma forma, eu acho que tudo que a liderança diz é 100% e tal. Não, mas minha postura é sempre de obediência. Eu não perco nada com isso. Pelo contrário, sabe? Eu me sinto abençoado, às vezes contrariado, às vezes, sabe? Eu lutando. Mas se fosse eu decidir, faria diferente, né? Não, mas submete, faz do jeito que outro decidiu. Isso me faz crescer. Eu acho que aí entra isso que tu falou, que é o grande problema, sabe? Pode ser a questão da liderança. A liderança erra, claro que erra. Como eu falei, né? Certamente, muitas vezes já cometi erros, talvez até no tratamento com pessoas, né? Na hora de falar, na hora da gente dizer alguma coisa, tem gente que daqui a pouco se magoou, se feriu, né? Claro, Deus tem que, eu tenho que entender e ser sensível à voz de Deus também, para ser humilde. Quando eu errar, ir lá pedir perdão, Tiago, me perdoa, errei contigo, né? Mas vamos seguir, vamos peleando. Claro, não pode ser recorrente todo dia, né? Porque eu sou assim, sabe que não. Os tropeços acontecem, agora cair toda hora já é bobeira, né? E trazendo por esse lado também, pastor, várias vezes não, mas algumas vezes assim, nós divergimos em algum assunto e o senhor deixava, o senhor dizia assim, não, acho que o senhor falou para mim, o senhor não usou essa autoridade imposta como pastor, o senhor falou, não, tu tá certo, vamos fazer assim, e várias vezes ele não exerceu a autoridade dele, ele falou, não, tá certo, ele submete a opinião
minha, né, também. Amém, glória a Deus. Mas Às vezes não é o cenário de todos, né? Exatamente. Exatamente. A gente tá falando de nós aqui, né? Mas Isso. a gente entende. Eu também já fui alvo de feridas, de mágoas, né? Houve um tempo, como eu já testemunhei aqui na igreja, que eu cheguei a falar para a Ângela, minha esposa, né? Alguns anos atrás, que eu disse pra ela, nós vamos na igreja, a gente tenta chegar um pouquinho depois que começou e sai um pouco antes, pra gente não se misturar com esse ambiente dos crentes. Aqui em Bento não, né? Isso foi lá em outro país lá quando você faz... Não, era aqui não tinha como, né? Como pastor aqui não tinha como. Porque eu me sentia muito ferido pela igreja, sabe? Traído, machucado pela igreja. Não entendia que naquela época era um tratamento de Deus na minha vida, me fazendo amadurecer, me fazendo crescer, me fazendo entender este ambiente. E é claro que a gente entende assim, né? Poxa, tem muitas pessoas extremamente machucadas, pessoas decepcionadas, pessoas que sabem que o que estão ouvindo não é o alimento, né? Não é palavra. Alguns lugares, infelizmente, é negócio, sabe? A gente vê nitidamente. Comércio, né? Comércio, se vende muita coisa, se vende tudo. Parece que a gente voltou no tempo ainda antes da reforma, né? Tudo tem um preço, tudo você tem que pagar. Isso não é o evangelho, né? Isso não é Jesus. Não. E é claro que todos os textos que a gente citou, tudo que a gente citou aqui, a nossa chave sempre tem que ser Jesus. Exato. Né? O parâmetro de tudo é Jesus, o equilíbrio de tudo é Jesus. Aí eu preciso olhar para Jesus, que vai, chama pessoas, chama os improváveis, ele anda no meio dos pecadores, ele senta na mesa, e algo que me chama a atenção, e algumas vezes eu já falei isso aqui também, é que Jesus, ele senta na mesa, e as pessoas que estão na volta, os pecadores, né, que eram assim, caracterizados, eles têm a liberdade de sentar onde Jesus está. Porque Jesus não é um popstar, Jesus não é um figurão, sabe? Apesar de ser Deus, ele se esvaziou. Eu acho que isso, para nós como igreja, é um segredo. Quando a gente entende que nós não somos nada, que a gente precisa nos esvaziar, sabe? Perfeito. Tanto como líder, como liderado. Tanto como pastor, como membro, nós estamos todos no mesmo barco, debaixo do senhorio de um único Senhor, que é o Senhor da igreja, que é o cabeça, né? Só que às vezes a gente faz essas diferenças, a gente fica medindo poderes, porque um tem mais oportunidade, outro tem menos oportunidade, ele só fala o que é só ele que fala, só ele que faz, mas na verdade todos nós somos ovelhas de um mesmo rebanho, sabe? Em funções diferentes. E todos nós estamos em tratamento, em processo desse mesmo Deus, né? Para um destino final eterno, né? E eu sei, mas para mim é melhor em casa que eu me incomodo menos, né? Mas eu aqui em casa nunca estive tão bem, sabe? Mas existem lugares sérios, existem pessoas sérias em todos os lugares, sabe? Existem comunidades sérias que se reúnem com o propósito de glorificar Deus. Sobre isso.